como que surgiu a ideia da especialização? A especialização a gente passa na faculdade por todas as especialidades, né? A gente sempre fica em dúvida. E eu tinha uma grande dúvida. Inicialmente a gente tem que ver o que vai fazer, se é área clínica, cirúrgica, oftalmo e tal. Uhum. Então eu fui pro lado da cirurgia, eu fui pro lado da cirurgia. E também já no final do sexto ano eu passei direto também no concurso de residência médica para cirurgia geral em Marília. Fez tudo por lá, então. Fiz lá 2 anos. Mas Marília é um puta de um centro também, né? Antigamente a FAMEMA, né, ela não era estadual, ela ficou logo depois que eu saí. Hoje faz parte da Unesp, né, extremamente concorrida, difícil de entrar. E era uma faculdade muito boa. E eu terminei, fiz 2 anos de cirurgia geral, aí no final da cirurgia geral, você tinha que decidir para onde você ia. Aí nesse momento foi um perrengue, acho que foi os piores momentos da vida, porque meu pai ficou doente mesmo, e dos últimos 4 meses de vida dele, ele ficou 3 meses internado. E eu estava numa transição, para onde eu vou, o que eu vou prestar, tal, eu estava naquela indecisão. Aí eu fui para o lado da cirurgia torácica. E quando eu fui fazer as provas de residência para o R3, meu pai estava numa situação muito grave. E era uma sexta-feira, e eu não sabia... Volta todo o sentimento da época, né? Bom, enfim, eu fui. Ele avisou que ia chorar. Você avisou, né? Eu vou fazer vocês chorarem. Aí eu fui aprovado, tanto em Marília como em São Paulo. E eu tive que decidir para onde eu ia. E eu optei para São Paulo, porque meus irmãos já tinham feito lá, tinham saído de lá, e tinham muita gente que conhecia. Embora eu não conhecesse ninguém, eles me conheciam. Eu peguei o apelido lá de Dracena, que eles era o Dracena, que era o mais velho, o Fernando, o Draceninha era o João, e quando eu voltei a ser Dracena lá. Então fui bem acolhido lá. Se tivesse sido os 3 juntos, ia ser Dracenão, Dracena e Draceninha, por né? aí. E aí eu fiquei lá 3 anos, eu fiz a cirurgia torácica 3 anos. E o legal de tudo é que eu passava no R3, eu não tinha o R4, então eu tinha muita oportunidade, eu ficava com o R5, então sobrava muita coisa para mim, para eu fazer. Então a gente aprendia mais. E era uma unidade que era conjunta, a pneumologia com a cirurgia torácica. E na pneumologia não tinha residente também. Então era meio ratão, né, de hospital. Eu passava visita com o pessoal clínico, eu ia nas reuniões clínicas deles, as reuniões conjuntas com a radiologia e tudo mais. Aí eu peguei muito gosto, comecei a estudar. E na transição ali, quando eu estava terminando tudo, eu fui num congresso em Recife, prestei a prova também do título de especialista em pneumologia, também fui aprovado. Graças a Deus, eu nunca tive problema com concursos, tal, eu sempre fui aprovando. Tô vendo. E lá com aquele título, já podia também trabalhar com pneumologia. E aí em São Paulo, no final do R5, né, o pessoal queria que eu ficasse lá, que eu ficasse fazendo pós-graduação, mas eu preferi seguir uma carreira solo, né? Aí também é uma transição. Pra onde eu vou? Porque você deixa de trabalhar no hospital pra virar, entre aspas, um empreendedor, né? Porque aí é você por você. Aí é você. Porque você tem a opção, então, de só clinicar no hospital, né? Você pode entrar num grupo grande só em hospital, você pode fazer ambulatórios e assim vai. Mas aí, pra onde eu ia? Ficaria em São Paulo? Não queria ficar. Então, eu procurei um lugar. Fui conhecer o sul do Paraná, Guarapuava, Ponta Grossa, lugares excelentes, tinha amigos lá. Fui para Palmas, em 1999, Palmas estava no começo. Tocantins. Foi um pouco depois, assim, é que na época, a gente fala hoje, todo mundo sabe, assim, que é a capital Tocantins, mas é uma cidade nova, né? Era bem nova na época. Eu lembro que eu estudava, quando era moleque, estudava, e foi a época da divisão do estado ali e tudo. E não tinha minha especialidade lá. Lá acho que não devia ter de nada. No caso, você ia crescer, então, com a cidade. Aí eu afinei, né? Não fui. Ah! Imaturo, sozinho. Bate eu um vi medo, lá, né, falei... Aí lá você não conhecia ninguém mesmo? Ninguém. Aí, por fim, onde eu fui? Fui para Goiânia, que tinha um amigo lá da mesma especialidade, inclusive daqui, e que estava precisando de alguém, acabei indo lá. E fiquei por um período lá, mas só que eu sempre era o auxiliar, sabe, dele. Falei, pô, será que sempre eu vou ser auxiliar? Isso na clínica?
Ou em Santa Casa? Não, em hospital. Em hospital, perdão. Abrir consultório, tudo, mas assim, na hora de operar, a equipe eu era o auxiliar, entendeu? Aí eu falei, não, eu acho que eu vou voltar para Dracena. A gente sempre tem um pezinho fincado aqui, né? E aí eu resolvi e voltei para cá. É que é diferente, né? Quando você volta para cá, você já é conhecido, você já tem nome. Você passou por um hospital, acredito, muito maior que o nosso, que é dentro de São Paulo, depois de Goiânia, então você já tem muito mais bagagem, né? Sim. Fica mais fácil, às vezes, se estabelecer por aqui. Aqui eu sabia que eu não faria muita coisa que eu tinha aprendido a fazer. Mas eu podia viver tranquilamente. Eu sempre fui uma pessoa que prezei muito pela qualidade de vida, então isso foi a minha opção. Aqui eu faria algumas cirurgias, tanto é que eu fiz bastante no começo, faria a parte clínica, a pneumologia e assim vai.